Bem, quero dar boas-vindas a todos e neste terceiro vídeo eu quero falar um pouquinho sobre como foram as minhas experiências em visitar outros grupos religiosos após a minha saída das Testemunhas de Jeová. Foi bastante difícil, eu tive bastante dificuldade em me adaptar a um outro estilo de culto, estilo de adoração, porque as Testemunhas de Jeová têm um estilo de culto extremamente rígido. Lá, por exemplo, não é permitido que você expresse suas emoções. Até mesmo as entrevistas que ocorrem lá, todas elas são rigorosamente ensaiadas. Nada pode sair fora de um script pré-determinado. Então, quando você frequenta outro grupo religioso que você pode expressar suas emoções, dizer o que você pensa, o que você sente, você, como ex-testemunho de Jeová, se sentirá extremamente deslocado. E a sensação de desconforto era imensa. Um grupo religioso em específico que me ajudou bastante a eu me libertar de muitos paradigmas neste assunto foram os Adventistas do Sétimo Dia, que, conforme eu expliquei no primeiro vídeo, eu fiz 3 tentativas de me firmar ali, e por eles terem um estilo de culto, embora seja um estilo calmo, mas é um estilo que um pouco mais solto, mais leve. Os hinos, por exemplo, são cantados com mais alegria e você pode expressar em parte suas emoções, não como os pentecostais fazem, que os pentecostais realmente são bem mais soltos nesse aspecto. Eu tive uma experiência nesse respeito, que depois eu vou explicar um pouquinho. Mas isso foi por volta de 2014, 2015. Eu já estava desligado da Testemunha de Jeová desde 2009. Então, ali eu comecei a abrir um pouco a minha mente para a possibilidade de que realmente era necessário que o estilo de culto fosse mais leve, mais natural. Então, isso me ajudou bastante na época. E eu depois fui visitando algumas igrejas evangélicas na tentativa de voltar ao arraial evangélico, que foi de onde justamente eu conheci a Bíblia aos 12 anos de idade, numa igreja presbiteriana. Mas eu tive muita dificuldade também no que diz respeito à forma com que a igreja ensinava. Na escola dominical, por exemplo, porque as pessoas elas ficavam mais à vontade, falavam de tudo, mas as pessoas, por exemplo, teve uma determinada igreja que eu fui em que parecia mais uma roda de debates. Nada do que estava na lição ali foi abordado, inclusive era uma lição até interessante, mas as pessoas não abordavam nada do que estava ali, a Bíblia não foi aberta uma vez sequer, embora um ou outro irmão tenha citado um versículo, mas nada de uma explicação mais detalhada, enfim. Então, uma outra dificuldade que eu tive foi chegar numa igreja e ver que o ensino bíblico não era valorizado. As Testemunhas de Jeová valorizam muito a questão do ensino, embora seja um esquema um tanto mecânico de pergunta, resposta. Você não estuda a revista Sentinela, que se estuda todo final de semana nas congregações das Testemunhas de Jeová. As pessoas lá, elas têm as perguntas impressas na própria revista. Então, o dirigente faz a pergunta após a leitura do parágrafo feita por um irmão designado, e as pessoas levantam a mão, comentam, mas geralmente são comentários lidos e que não fogem muito do script, como tudo lá na Testemunha de Jeová, nada pode fugir do script, porque a naturalidade, a expressão natural das coisas não é permitida. Então, há esse conceito muito forte lá. Então, quando você chega numa igreja em que você vê uma escola dominical, uma escola bíblica um pouco mais solta, você fica um pouco preocupado. Mas a minha questão não era somente na questão da escola dominical ser mais livre, por assim dizer. Mas a minha preocupação era chegar numa igreja e perceber que o ensino bíblico não era valorizado. E isso me irritava profundamente. Uma das coisas que me fazia me afastar de visitar determinadas igrejas. Eu visitei mais de uma igreja evangélica e constatei em todas que eu visitei este problema, em que as pessoas lá, embora bem intencionadas, mas você não via aquela valorização do ensino bíblico como eu via, por exemplo, no Salão do Reino.
Não estou entrando no mérito aqui se a interpretação da Testemunha de Jeová lá estava certa ou estava errada. Não estou entrando neste mérito. Estou entrando na questão da mecânica do ensino, como é que funcionava, o que era valorizado. E isso realmente era uma dificuldade grande para mim. No caso dos adventistas, conforme eu já falei, que eu tive alguma experiência lá, eles têm lições de qualidade bem superior, e eles valorizam muito a questão do ensino, sim, mas bem mais leve e mais solto em relação ao Salão do Reino. Mas eu também sentia dificuldades ali, porque as classes lá, por exemplo, elas se reuniam todas no auditório da igreja, e ficavam aquele barulho, né, de uma classe, entre uma classe e outra, então, assim, causava muita distração, e isso me incomodava bastante. Quanto à pregação, no caso dos adventistas, eu gostava da pregação deles e tudo, mas em muitos casos você percebia uma certa falta de preparação de muitas pessoas que iam pregar. Infelizmente isso acontece, na igreja evangélica é pior ainda, pelo menos é a constatação que eu tive das minhas experiências, e isso foi me afastando cada vez mais. Tanto é que teve uma época em que eu parei de visitar igrejas, eu estava quase me decidindo a me tornar ateu, porque eu não me sentia à vontade de chegar numa igreja e ficar lá sentado, ouvindo coisas que eu já estava, já tinha conhecimento daquilo ali, mas você percebia que as pessoas estavam mais perdidas que cego em tiroteio. Essa que é a verdade. Desculpa a expressão, mas é a expressão que mais descreve com perfeição os meus sentimentos na época. E quando eu decidi, em 2016, no final de 2016, começar a frequentar uma igreja pentecostal, nesta igreja eu percebi uma qualidade um pouco melhor na pregação, e na questão da escola dominical eu gostava muito do material, que era da editora CPAD, as lições bíblicas, e eu gostava, as lições eram melhores, eram mais profundas em relação a outras lições de outras igrejas evangélicas, mas um problema recorrente de toda igreja evangélica é a questão da falta de preocupação em prover um ensino de melhor qualidade. Embora o material fosse bom, mas era um material subutilizado. Muitas vezes, por exemplo, teve um período em que as crenças fundamentais dos pentecostais foram estudadas, e nos tópicos mais difíceis a dificuldade era tremenda. Alguns que dirigiam não abordavam corretamente a matéria, e, enfim, muitos irmãos ficavam perdidos. Embora o superintendente da escola dominical fosse uma pessoa inteligente, bastante esforçada e se empenhasse em fazer um bom resumo no final da escola para poder aclarar alguns pontos, mas eu sentia dificuldade. Eu vi ali uma dificuldade tremenda da parte dos irmãos, e isso foi me causando certo incômodo. Então, toda ex-testemunha de Jeová, quando vai frequentar uma igreja, se ela vai visitar, ela precisa observar se essa igreja valoriza o bom ensino, se valoriza a boa ordem no culto. Numa igreja pentecostal, o culto ele é mais livre, há um excesso de louvores, hinos, especialmente no culto de domingo, e a pregação da palavra é reduzida a 30, 40 minutos. Um culto que durava 2 horas, 2 horas e 10, você reservar 30 a 40 minutos no máximo de pregação da palavra, para mim é muito pouco. É muito pouco. Você não vai aprender, você vai aprender o quê? Né? Você vai aprender a cantar vários hinos, músicas, louvores, mas você se aprofundar no conhecimento bíblico vai ser um pouco complicado. Então, quando você vai visitar uma igreja evangélica, você tem que estar preparado para o que você vai encontrar. Então, se você é uma ex-testemunha de Jeová, você tem que entender que nem tudo é aquele estilo formatado igual a torre de vigia. Então, essa é uma dificuldade que eu enfrentei, eu estou falando da realidade do que eu senti na pele, e foi muito difícil eu me adaptar.
Mas no próximo vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre a minha atual opção religiosa, que me fez ajudar a entender coisas que eu já nutria esses pensamentos antes de ser testemunho de Jeová, na minha adolescência, e eu vou delinear alguns desses pensamentos e por que que eu resolvi fazer uma opção assim um tanto quanto surpreendente para muitas pessoas que me conhecem e que me conheceram pelo Facebook. E realmente eu reconheço que foi uma mudança bastante radical, mas foi necessária porque essa mudança ela veio de encontro a anseios que eu sempre tive, mesmo antes de ser testemunho de Jeová, conforme eu já disse, e especialmente que eu já estava fora da organização, eu já havia experimentado outros caminhos religiosos e não havia conseguido me adaptar concordemente. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você, ex-testemunho de Jeová ou amigo aqui que está visitando este canal, a entender um pouco o que que passa na cabeça das ex-testemunhas de Jeová. Eu não me aprofundei muito em meus comentários, mas eu quis fazer uma análise breve aqui para que quem esteja me ouvindo possa refletir melhor e entender a dificuldade que muitas vezes testemunhas de Jeová sentem em se adaptar a um novo estilo de adoração, a uma nova forma de religião. Então, obrigado por você ter ouvido aqui até o final este vídeo e, conforme prometido, no próximo vídeo eu darei continuidade a outros pontos.